Bom dia. Vocês podem fazer muito melhor do que isso. Bom dia. Que bênção, hein? Bom, eu vejo alguns rostos conhecidos aqui, muitos outros desconhecidos. E para quem não me conhece, me chamo Aércia Real Olma. Sim, eu sou alemão. Os olhos azuis me denunciaram. E eu fiz parte dessa igreja, me entendam do jeito certo. Eu faço parte dessa igreja e será assim até o final dos meus dias. Mas eu fiz parte dessa igreja há alguns anos atrás. Não é tanto tempo assim. Naquela época eu não tinha essas valetinhas na testa, usei que não tinha aquela sujeirinha no queixo, e o Classir tinha cabelo. Faz tempo. Eu estava olhando o Classir aqui antes. Vocês já perceberam que o penteado dele atrás parece um sorriso? Ele de frente e de costas está sorrindo para você. Olha que bonito. Classir, o melhor botox que existe e o melhor implante capilar que existe é o céu. E é para lá que a gente vai. É para lá que nós vamos. Eu saí da cidade de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, na manhã de hoje, e sou grato a Deus por estar aqui. A igreja mudou muito, né? Tá mais chique esse negócio. Não sei quem pegou o tempo que a gente ficava lá em cima. Os jovens ficavam lá em cima. Aí os jovens envelheceram e falaram, vamos fechar aquele negócio. Mas que bom que você está aqui. Hoje à noite, como bem frisado, nós teremos um momento especial, que é o jantar. O jantar para o Dia dos Namorados. Então tu te arruma bonito hoje, tu passa aquela água de cheiro que vai te deixar interessante e vai, porque vai ser muito bacana. E tem uma coisa que eu quero contar para ti que vai acontecer hoje à noite. Bom, tu só vai saber se for, tá? A gente se encontra lá. Eu estava vindo pensativo sobre o que compartilhar com vocês. E a verdade é que compartilhar a respeito da mensagem de Deus é algo fascinante. E nós estamos nos preparando, nos organizando para irmos ao céu, certo? Eu gostaria de uma interação maior de vocês, porque, estatisticamente falando, quando você reage, automaticamente o teu cérebro assimila. E nós temos o que chamamos de sinapses cognitivas, na verdade 7.000 por segundo. E quando você diz sim ou eu, essa informação é assimilada de forma proativa e o teu cérebro começa a entender que aquilo é uma ordem. Então quem vai para o céu, diga eu. Ótimo. Funcionou magistralmente. E eu estava matutando o que eu iria compartilhar na manhã de hoje. E a Bíblia, ela tem uma expressão fascinante. Ela diz que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Você já ouviu essa informação? E por muito tempo se creu que o conhecimento que a Bíblia se referia era o conhecimento tecnológico. Na época que eu estava aqui não tinha esses tripés, essa transmissão online. Estamos falando ao vivo para o mundo, registrando. Depois tu me passa a gravação, daí vamos falar para o mundo. Isso tudo não existia. E se exerceu a crença de que quando aproximasse a volta de Jesus, o conhecimento se multiplicaria. Mas não era desse conhecimento que a Bíblia está falando. Não. À medida que nos aproximássemos do retorno de Cristo, o conhecimento sobre a Bíblia se multiplicaria. E eu pensei, como compartilharmos algo para pessoas que estudam a Bíblia diariamente? Como falarmos para pessoas que diligentemente buscam e encontram guarida nessas palavras? Me ocorreu também um agradecimento sincero, meu querido Kleber, pela oportunidade de estar aqui. O meu irmão, que eu não sei o nome, fez a gentileza de me trazer uma água. Eu agradeço, meu irmão. Nossos diáconos aí atuantes. Eu confesso a vocês que estar aqui hoje, ele é um sentimento que é uma miscelânea. Eu tive muitos amigos nesse lugar. A maioria deles não estão aqui. Alçaram voo.
Alguns voaram muito longe, que eu acredito reencontrarei somente no céu. E esse sentimento, ele é interessante porque ele vem acometido de uma saudade. E a saudade, já dizia o poeta, só sente quem ama e só promove a saudade quem foi amado. E eu vejo alguns amigos aqui, a gente acompanha nas redes sociais e coloca coraçãozinho, né? Amigos estão viajando, estão fazendo pós, estão fazendo doutorado, estão transmitindo online pregações, estão fazendo sua história, estão se tornando membros especiais de uma sociedade pensante. Isso é importante. Mas não viemos falar sobre meus sentimentos. Não. Nós viemos falar sobre única e exclusivamente o assunto que importa. É a Bíblia. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. O livro de Lucas, especificamente o capítulo 15, ele traz uma sequência de episódios. Em primeira instância, nós temos o relato de uma ovelha perdida. O relato de alguém que está perdido no circuito de fora, e você conhece a história. 99 ovelhas ficaram no aprisco, uma se perdeu. O pastor deixou as 99 ovelhas lá e foi salvar aquela que havia se perdido. É alguém que está perdido fora da igreja, é analogia. Aí nós temos a analogia da dracma perdida, que uma mulher havia perdido uma dracma, uma moeda dentro de casa, conversou com as pessoas, varreu tudo com muita atenção, diligentemente, até que encontrasse a dracma perdida. Muitas vezes uma realidade dentro da igreja, é a analogia que se faz. E agora nós chegamos a uma história muito conhecida, a parábola do filho pródigo. E é quase possível ver alguns semblantes do tipo: sério? Vamos estudar sobre isso? Sim, nós vamos. E você vai ver que essa história é fascinante. Porque à medida que o retorno de Cristo se aproxima, o conhecimento sobre a palavra dele se multiplica. Quando nós abrimos as palavras de Deus, abrimos a Sagrada Escritura, o que nós fazemos com os olhos? Fechamos. Feche teus olhos. Querido Pai, rendemos louvores a Ti porque o Senhor é bom para conosco e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Eu peço encarecidamente, meu Deus, que anule o ser humano aqui à frente e que para a Tua honra e Tua glória, e somente para a Tua honra e Tua glória, a Tua palavra se abra diante de nós e possamos compreender a mensagem que quer compartilhar. Sabemos que pedimos e somos gratos por Jesus Cristo. Amém. Acompanha aí, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A história é conhecidíssima. Eu não sou necessariamente um expert no que se refere a finanças e recursos, apesar de que existe uma universidade no Brasil chamada Universidade Holman. Vocês sabiam disso? Eu soube recentemente. É a parte rica da família, Holman.
Nós estamos montando um cursinho. Eu não sou um expert em herança, apesar de que eu não contei a vocês que eu sou fantasticamente rico. Sério. Eu saí daqui, eu não era tão rico, né? Vocês lembram? Agora eu estou muito rico. Mas rico de verdade. Porque desde que eu saí daqui, passei a ter uma experiência mais íntima com Deus. E tenho sido lembrado constantemente de que eu sou o filho dele. Então eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Então eu sou rico demais. Nesse contexto, o pai, ele tem 2 filhos. E é interessante que a construção elaborada desse contexto sempre faz uma referência interessante a respeito de um filho que fica em casa e o outro que vai embora. Só que é interessante que a passagem diz o seguinte, que o mais moço procurou o pai e disse: pai, me dá a parte que me cabe. E o pai dividiu entre os 2. Numa próxima oportunidade que eu estiver aqui, se Deus nos permitir, vamos falar a respeito do filho mais velho. Mas hoje não. Nesse contexto, queridos, chegar para o pai e dizer: eu quero a parte que me cabe, significava chegar para o pai e dizer: pai, eu gostaria que o senhor morresse. Consegue entender a dimensão disso? Imagine você chegar para o seu pai e dizer: pai, tem alguma chance do senhor falecer nos próximos dias? Por quê, meu filho? Porque eu quero a parte que me cabe. É disso que a Bíblia fala. Mas por que Jesus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e amor, traria um contexto nessa linha de ação? A Bíblia não diz que o pai revidou, que o pai questionou, que o pai titubeou. A Bíblia diz que o pai dividiu e entregou. O relato dá conta de que, passado alguns dias, o filho mais moço pegou tudo o que era seu e partiu. Você consegue entender que o mais importante para nós é compreendermos algo que está fora do contexto? Nós lemos essa história, nós ouvimos tantos sermões a respeito, e nós nunca nos permitimos a entender as entrelinhas. A Bíblia fala que o pai entregou. Porque nesse momento, entregar o que o filho pedia era um ato de amor. Primeira grande lição: quando você pede algo a Deus, Deus muitas vezes entrega, e lá na frente você descobre que pelo fato de Deus ter te entregado aquela bênção, fez com que você se afastasse dos caminhos dele. Aí você diz: por que é que Deus me entregou isso? Porque Deus é um Deus de amor. O pai amava os filhos, queria os filhos por perto, mas ele não os obrigaria a permanecer se eles não quisessem. É isso que Deus faz comigo, contigo. Ele te ama, quer você por perto, mas ele não te obriga. E o filho sai, pega todas as suas coisas e vai viver a vida. E a expressão usada é gasta tudo dissolutamente. O que é gastar tudo dissolutamente? Os homens presentes conhecem o termo gastar tudo dissolutamente? Não. As mulheres presentes conhecem o termo gastar dissolutamente? Não sei. Depende. Estamos falando do shopping em Chapecó? Estamos falando de uma promoção de sapatos? O contexto diz que ele foi e gastou tudo o que tinha. E a verdade é que quando você tem acesso a recursos, você tem quantos amigos? Muitos amigos, né? Só que as pessoas têm falado uma barbárie por aí. Se Leandro Quadros fosse questionado sobre isso, ele diria: isso é uma bobagem. E a barbárie é de que dizem que nos momentos de dificuldade nós realmente conhecemos os amigos. Não é verdade. E eu vou lhes explicar um ponto de vista. Quando você chega para um amigo seu e diz: rapaz, estou passando por dificuldade. Chego para o Kleber hoje. Digo: Kleber, que bela gravata sua.
mas eu tenho que te dizer, estou passando por dificuldade, a coisa está complicada. O Kleber, ele começa a olhar para mim, qualquer amigo começa a olhar para ti, e ele começa a se inclinar. Quando você começa a contar coisas ruins para as pessoas, elas começam a se inclinar. É um ato de compaixão. Daí tu vai falando, a situação está difícil, a pessoa vai. A dificuldade não testa os amigos, gera compaixão. Quer testar uma amizade? De verdade mesmo? Chega para um amigo e diz assim, rapaz, deixa eu te contar a novidade. Homem do céu, vou trocar de carro. Tive acesso, vou comprar um carro novo, estou feliz demais. E eu e a esposa combinamos, estamos indo, vamos viajar, vamos conhecer a Disney. E tu acredita que a nossa casa, conseguimos um negócio, estamos pegando agora um triplex. Triplex não cai bem, né? Duplex. Estamos pegando um duplex, uma coisa impressionante. Se o teu amigo for sincero, ele vai olhar para você e vai dizer, cara, me dá um abraço aqui. Que bênção, amém por isso. Se ele não for sincero, ele vai dizer, será que é o momento? Mas será? O que realmente testa uma amizade é o tempo de bonança. Porque todo mundo quer ver você bem, mas a maioria não quer ver você melhor do que eles. Então é isso que testa um tempo de amizade. O filho pródigo, ele está ali, vivendo um tempo de alegria, festa e foguete, muitos amigos, tudo muito bem, tudo muito ótimo, tudo excelente. Mas de repente chega um momento crucial, que uma grande crise acomete toda aquela terra. A crise aconteceu só na vida dele? Não. A dificuldade aconteceu só na vida dele? Não. A Bíblia fala que a dificuldade aconteceu por toda a terra. Todos foram acometidos por aquela dificuldade. E ele tinha gasto tudo. E agora, quando não se tem mais nada, quantos amigos se tem? A Bíblia fala, no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele começa a fazer fora de casa uma coisa que ele não fazia em casa. E ele vai lá naquela terra, distante, longínqua, e pede para fazer algo que ele jamais faria em casa. Para um judeu, para nós entendermos a dimensão, a seriedade do que é a situação desse rapaz em cuidar porcos, eu quero que você entenda o contexto judaico. Todas as mulheres passam um período específico do mês, e isso é peculiar das mulheres. Vocês que se entendam com a Eva quando chegarem lá em cima. Mas enfim, é um período. Para o judeu ortodoxo, no ciclo de uma mulher, a mulher não convive com a família. Não convive. Ela fica pelos 4, 5, 6, 7 dias fora. O lençol que ela usa, a cama que ela usa, os talheres que ela usa, tudo é passado por um processo de limpeza posterior e ela volta à estrutura familiar. E vocês estão pensando, que injustiça, né? Pois é. Só que para um judeu, se você tocar um porco, você fica os 7 dias retirado. O talher que você usa, o copo que você usa, o lençol que você usa precisa ser incinerado. E depois disso você precisa se apresentar para o sumo sacerdote e dizer, olha, passei pelo ciclo dos 7 dias, fui tirado de lado. E agora estou retornando e então o sumo sacerdote, o sacerdote libera o judeu para voltar para o contexto. Um dia desse estou sempre na estrada e um dia desse eu dei carona para alguém. Eu gosto daquelas pessoas que seguram as plaquinhas. Porque se você segura a plaquinha, significa que você sabe para onde está indo. Hoje, vindo para cá, eu dei carona para um rapaz e eu falei, tu percebeu que eu quase estava passando? Ele falou, sim. Eu falei, mas não é, eu gostaria de te dar carona.
Mas você ficou ali parado, tu esperava que eu parasse, baixasse o vidro e dissesse: pois não, amigo, para onde você vai? Não, se espera que saiba para onde está indo. E eu dei carona para um cidadão. E numa altura do campeonato nós caímos atrás de um caminhão de porcos. E ele olhou para mim e fez assim: o cheiro do dinheiro. Falei: rapaz, o teu tá cheirando esquisito. E bem na hora que ele faz isso, um porco fez uma porquice. E eu estava assim meio colado, era um fluxo bastante intenso. E eu não quero cair em riqueza de detalhes, mas eu posso dizer de que o para-brisa jamais foi o mesmo, até que fosse lavado novamente. O cheiro do dinheiro, disse ele. Esse rapaz, ele está numa situação em que ele precisa cuidar de porcos e a mente dele começa a trabalhar. O que vai acontecer? Se eu estivesse na casa lá, eu teria que me apresentar ao sacerdote, eu teria que ficar 7 dias recluso. E ele está vivendo um caos. E toda bendita vez que eu ouço esse sermão, alguém diz o seguinte: ele tinha vontade de comer as alfarrobas dos porcos. E as pessoas constroem um cenário como se você tivesse que imaginar toda aquela lavagem caindo ali, e ele chegasse e dissesse: não, eu não vou comer porque eu estou com nojo. Não, eu não vou comer porque isso aí não é para mim. Eu não vou comer porque... Não, isso aqui eu não vou comer. Toda a construção do sermão do filho pródigo me faz crer, ou me fazia crer, que ele não comia porque aquilo não era para um ser humano. Mas a Bíblia fala o quê? No versículo 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Consegue entender a gravidade agora? Ele não comeu as alfarrobas dos porcos porque ele estava com nojo. Ele não comeu a lavagem dos porcos porque ele achava que aquilo não era para ele. Ele não comeu porque não deram. Quantas vezes nós, queridos, nós estamos dispostos a nos saciarmos com as alfarrobas dos porcos? Mais uma frase que eu ouvi essa semana de uma irmã da igreja. Ela disse: o diabo não é bonzinho. Olha a situação. Estávamos na igreja, a família estava ali, tudo ia bem, e começou uma divisão dentro da igreja. Dentro. Alguém pensava de uma forma, outra pessoa pensava de outra forma, e assim foi. E infelizmente isso acontece, sabe quando? Quando nós estamos vestidos de uma coisa que nós não devemos estar vestidos. E talvez você esteja assistindo nesta manhã vestido de algo que você não pode, e é previsível conseguir detectar isso nas pessoas, muitas vezes em um sermão, muitas vezes em uma palestra, muitas vezes em uma imersão, porque a pessoa, ela divide em 2 grupos, e algumas sentam assim, expectantes, desejosas, querendo aprender algo. Outras já sentam assim: quero ver o que vão falar. Só que o problema é que se nós estamos no segundo grupo, não tem o que possa ser feito. E talvez você diga: Erce, que heresia é essa? Mas eu quero convidar você para ficar em pé agora. Eu quero convidar você para ficar em pé. E eu quero que você pegue a tua mão direita. Coloque a tua mão direita para cima assim. Agora coloca a mão direita no zíper. Você diz: Erce, eu estou de gravata. Coloca a mão direita no zíper. Colocou? Agora eu preciso que você comece a abrir o zíper. Abra até a altura da tua cintura. Abriu? Agora tira o teu braço esquerdo. Tira desse macacão. Tira. Beleza. Agora tira o teu braço direito. Tira. Tirou? Agora eu realmente preciso que você tire o macacão como um todo. Tire. Eu sei que as mulheres estão com dificuldade da saia, mas tire. Tire todo esse macacão. Vocês já viram, já brincaram de basquete, certo? Então aqui está a cesta. Jogue o macacão de vocês aqui. Jogue. Ok. Você acabou de tirar o ego.
Agora tem algo que esse sermão possa fazer na sua vida, porque antes não tinha. Pode se sentar. O ego tem destruído famílias. O ego tem destruído pessoas. O ego tem destruído igrejas. Houve uma ruptura condicionada ao ego. Essa família se partiu junto com o episódio envolvendo a igreja. Tomaram uma decisão que por um tempo não iriam mais frequentar. Mas a verdade é que quando você se afasta de Deus um pouquinho, Satanás ganha território. Se afastaram tanto, então uma das filhas disse: olha, como lá na igreja julgaram a minha mãe sem ela dever, eu não vou mais na igreja. E a filha mais nova disse: eu não vou mais na igreja porque a minha irmã também foi injustiçada e mexeram com nossa mãe. Enquanto estavam mexendo comigo tudo bem, mas agora mexeram com ela, eu não vou mais. Só que o problema é que quando nós voluntariamente nos afastamos de Deus, nós começamos a desejar nos saciar das alfarrobas dos porcos. E isso é terrível. Passado algum tempo, essa moça mais nova começou um relacionamento, namorou por algum tempo, o rapaz pediu ela em noivado e ela aceitou. Tudo isso fora dos caminhos do Senhor. Fora. E começou a se tornar rotineiro, fazer festa, tomar um dia alguma coisa, outro dia outra coisa, até que um dia tomar já era usual. E o que mais apavora e o que mais nos assusta é que você provavelmente já viu uma pessoa que esteve dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, que hoje você vai lá e abre o Facebook dela e ela está com uma foto segurando algo, ou se for uma mulher com decote mais expressivo que pode, se for um homem com 2, 3 cervejas na mão, e você diz: como é possível? Simples, porque quando você se afasta de Deus, se afasta de Deus, se afasta de Deus, você começa a ter orgulho do pecado. Você começa a se orgulhar. Foram em uma festa, num sábado à noite, para comemorar o aniversário dela. Tomaram muito agito. Houve um problema envolvendo uma questão de ciúme. E o que é o ciúme? É tentar encontrar no outro aquilo que falta em mim. Houve esse estresse, foram para casa, acabaram se envolvendo em vias de fato. O rapaz perdeu a cabeça, deu um murro, deu 2, deu 3, espancou a moça. Em um determinado momento, por influência da bebida ou qualquer outra coisa, essa moça desmaiou. Ele, sem saber que ela só havia desmaiado, pensando que tinha feito algo pior, ele vai no banheiro e com aquele caninho que sai do chuveiro, ele passa no pescoço e se enforca. A moça, quando volta a si, vai até o banheiro e essa é a cena que ela vê. Por quê? Porque o diabo não é bonzinho. E ele faz você chegar a um ponto onde você pensa: não tem mais saída, não tem mais saída, não tem mais saída. Mas com Deus sempre houve saída. E ele começa a ter essa situação que ele deseja comer aquilo, mas ninguém dá nada para ele. Aí a Bíblia no versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus funcionários. Eu fico imaginando a cena. Ele sentado, olhando os porcos lá, talvez uma cerca que impedia ele de pular para poder comer. E ele começa a imaginar assim: eu vou falar com meu pai. E eu imagino que ele estivesse ensaiando alguma coisa e ele dissesse: eu vou chegar e vou dizer: pai, seguinte, pai,
eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus funcionários. E eu gosto de imaginar que ele andava para lá e para cá. Não, isso aqui não está bom. Eu vou chegar e vou me ajoelhar na frente dele. Vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus funcionários. Mas olha que loucura, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas ele começa a sentença chamando o homem do quê? Pai. Olha que contradição. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Por que ele já não diz assim: olha, Senhor, me desculpe por tudo que fiz? Ele não começa a sentença assim. A Bíblia fala no versículo 18 que ele idealizou algo para si: levantar-me-ei. Mas antes dele decidir levantar, a primeira parte do milagre acontece no versículo 17. E o versículo 17 começa dizendo: caindo em si. Queridos, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, dentro dos caminhos do Senhor, dentro daquilo que Deus idealizou para nós, e nós fazemos coisas das quais nós não conseguimos compreender. E um dia a gente está conversando e as pessoas dizem: rapaz, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Só que para alguém cair em si significa que a pessoa está fora de si. E a Bíblia fala que ele caiu em si. E muitas vezes é para mim e para você que isso necessita ocorrer, cairmos em nós mesmos. E aí a Bíblia fala que ele idealizou: levantar-me-ei. E ele fantasiou, e ele criou. E o versículo 19 dá a sentença. E no versículo 20 o verdadeiro milagre acontece. Ele cai em si, ele idealiza, e o versículo 20 diz: levantando-se, foi. Aí que está o milagre, meu querido. De nada adianta você idealizar, você fantasiar, você orquestrar. Você precisa ter o quê? Atitude, uma ação. Ah, mas a nossa igreja deveria agir assim, deveria fazer assado, deveria ser desse jeito. Você tem a opção de continuar nesse cenário, ou você tem a escolha de agir. E a história fica linda a partir de agora. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Tive a curiosidade de pesquisar a respeito da roupa daquela época. Um homem bem posto, ele tinha 4 peças de roupa. A primeira era uma espécie de bata. A segunda era uma segunda bata, desta feita mais elegante. A terceira peça era uma espécie de lenço que ou estava no ombro ou estava sobre a cabeça, principalmente quando entravam na sinagoga usavam. E a quarta peça era uma espécie de corda que se amarrava na cintura. Um homem que estava passando fome a ponto de ter vontade de comer alfarrobas dos porcos, provavelmente já tinha passado por todos os estágios. Ele já tinha vendido o lenço, já tinha trocado a primeira bata por alguma comida, já tinha trocado a cordinha, e eu imagino que ele estava somente com aquilo que cobria sua vergonha. Mas a Bíblia fala que o pai avistou de longe. Quantas vezes aquele pai deve ter ido até o portão daquela propriedade? Imagino, sei lá, um padrão de fazenda, e ali ele olhava o pôr do sol e voltava contristado, pensando: não foi hoje, mas ele vai voltar. Quantas vezes, queridos, Deus tem ido até, quem sabe, as portas do céu, olhado para o horizonte simbolicamente, pensando: meu filho vai voltar, mas ainda não é hoje. De repente a Bíblia diz que o pai avista ao longe, e ele vai correndo e abraça e beija. Um homem que cuidava de porcos estava cheirando bem? Não. Um homem que passara tudo o que ele passara estava apresentável? Não.
Olha que milagre fascinante, porque antes do pai encontrar, ele toma a iniciativa de ir até o pai. E é engraçado que a história não diz: levantar-me-ei, irei falar com o patrão e direi: patrão, a coisa não está dando nem para comer. Levantar-me-ei, vou dizer: fala para o chefe lá que eu preciso de um aumento. Ele não pensa isso. Ele não pensa: levantar-me-ei, vou falar com o ancião para ver o que ele acha de eu voltar para os caminhos do Senhor. Ele não pensa: levantar-me-ei e vou falar com o pastor. O teu negócio nunca foi com o ancião. O teu negócio nunca foi com o pastor. O teu negócio é com o pai. Sempre foi. A Bíblia fala que o pai vai correndo. E isso me emociona porque um homem velho não corria nesse tempo. Era considerado não era considerado de bom alvitre um homem correr. E esse pai, ele vai correndo e abraça o filho. E eu sempre entendi essa história, e sempre li, e sempre ouvi pregações que eles estavam falando sobre o amor de Jesus, o amor do pai, o amor, mas não era. Esse pai também estava com medo. Porque naquela época, se um filho desrespeitava um pai, os homens da cidade tinham liberdade de ir lá dentro da casa, pegar aquele filho pelo colarinho, iam fora da cidade, lançavam lá e apedrejavam. Esse era o castigo. Se um filho desonrasse os pais, o castigo era ser apedrejado. E você acha que a notícia não correu quando o filho saiu de casa? Sabe o filho mais novo lá pediu a herança. Sim, queria que o pai morresse. E agora o pai corre, mesmo que o protocolo dizia que um velho não podia correr. E ele abraça o filho, e ele coloca a capa, e a gente pensa: era para cobrir a vergonha? Não, não era. Era para colocar a capa, porque cada família daquela época tinha um brasão. E esse brasão estava no anel e estava na capa. Quando aquele pai coloca a capa, tira o anel e coloca no dedo, ele está dizendo para todos os vizinhos: não se metam com meu filho, ele é meu. Consegue entender o peso disso? O filho, versículo 21, ele diz: pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele ia dizer: me trata como um dos teus funcionários. E o pai interrompe ele. Tudo que ele tinha ensaiado lá, cuidando dos porcos, o pai não dá para ele a oportunidade de falar. E o versículo 22, o pai porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde um anel no dedo e sandália nos pés. O filho pega e diz: pai, olha, eu pequei, eu sinto muito. O pai ignora o que ele está falando. E ele diz: pessoal, vamos se alegrar. É isso que eu e você precisamos aprender. Irmão, o irmão da igreja está aparecendo no sábado de manhã, 9h30 aqui, mas ontem à noite ele estava na boate, irmão. Amém que ele está aqui, meu filho. Amém. Ontem à noite ele ouvia a voz de Satanás, e hoje de manhã ele está ouvindo a voz de Deus. Deixa eles lutar pela alma do indivíduo, não seja você. Só que a gente é responsável por muitas vezes trancar a voz de Deus no coração das pessoas. Aqui de quem é a casa? A casa é de Deus. Você só tem uma missão nesse lugar, meu querido: receber os filhos de Deus. E eu quero contar a você talvez uma novidade: Deus não se importa com o que eles fizeram antes de estar aqui. Não se importa. Deus não se importa com o que você fez antes de estar aqui. Mas irmão, você não faz ideia da situação que eu estou vivendo. Não importa. Você estava cuidando de porcos? Estava, irmão. Eu desejei comer as alfarrobas dos porcos, e eu me saciei desse mundo, mas o mundo não sacia. Por quê? Porque o diabo não é bom. A Bíblia fala que o pai correu
e abraçou. E quando ele abraçou, o filho não sabe mais o que fazer. E ele pensa: eu vou agir de que forma? Eu vou proceder de que jeito? Será que eu vou recitar alguma parte da Bíblia? Será que eu vou falar alguma coisa nesse aspecto? E o pai só disse: prepara o novilho, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu lembro que quando eu era moleque, eu ia na igreja com a mãe, e quando tinha batismo, eu não gostava do batismo. Eu não gostava. Porque todas as vezes que tinha batismo, lá em Francisco Beltrão, a mãe chorava. E eu pensava: que povo é esse que faz minha mãe chorar? E um dia eu estava numa vigília e falei para a mãe: mãe, eu não quero mais vir na igreja quando tem batismo. E ela falou: que é isso, piá? Falei: sim, mãe, eu não quero mais vir. E ela perguntou: por quê? Falei: porque a senhora chora. E ela disse: o meu choro não é de tristeza, é de alegria. E eu espero que um dia os teus irmãos estejam ali. Consegue entender? Quantos de nós estamos apegados aos termos protocolares, aos padrões, às normas, e esquecemos qual é o fator motivador? E o fator motivador é atrair pessoas a Cristo. Eu vou estar no céu, você também vai estar, mas você acredita que em algum momento eu vou pregar no céu? Não vou, porque eu não vou ter assunto. Aqui na terra a gente prega a respeito do amor e da volta de Jesus. Lá no céu vamos pregar do quê? Se materializou. Querido, eu não sei como está a tua vida. E nos últimos anos eu tenho aprendido uma coisa: jamais perca uma oportunidade. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se você é como o filho pródigo que viajou longe e voltou, ou se você é como o irmão dele que ficou em casa e a história continua, mas dando apenas uma pincelada. Quando ele sabe que o irmão volta, ele não quer mais entrar em casa. O pai tem que ir lá. E é isso que acontece muitas vezes. Um está dentro da igreja e sai. E daí um dia Deus, na sua infinita misericórdia, atrai e ele volta. E quando esse volta, o outro que não saiu de casa diz: não é justo, agora sou eu que não quero entrar. Existe um apelo ao seu coração na manhã de hoje: volta. Aí tu diz: Hércio, mas eu estou na igreja. Sim, esse filho conviveu em casa por muitos anos, mas o coração dele queria sair. Que você não precise viver a experiência de sair para saber como é importante voltar. Esteja aqui. Se você se propôs a estar, esteja. Quando pessoas passarem por aquela porta e elas estarão fedendo, estarão corrompidas pelo pecado, estarão feias, porque é isso que o pecado faz, ele nos transforma de uma forma negativa. Sabe qual é o teu papel? Tira a capa e abraça, para que todo mundo aí fora saiba que a igreja adventista do sétimo dia faz o papel que Jesus sonhou para ela, que é abraçar, é resgatar. E não somente isso, nós fazemos festa quando um pecador passa pelaquela porta. Nós fazemos festa. Nós vamos orar pela segunda vez, mas desta feita é através de uma canção. O Espírito Santo de alguma forma vai atuar em seu coração, e eu tenho fé nisso. Eu exerço essa crença. Se você, independente de qual estágio da sua vida está, você gostaria de que hoje, nesse exato momento, Deus, na sua infinita misericórdia, descesse, colocasse a capa dele sobre você e o anel do céu no teu dedo. Eu espero que a gente passe muitos momentos felizes ainda, mas o nosso destino é um só: o céu. E lá no céu vamos descobrir que Deus hoje
desce através do seu Santo Espírito no meio de nós e coloca a capa em nossos ombros e o anel com brasão do céu em nossa mão, dizendo: este é meu. E quando decidimos ser de Deus, mais ninguém tem o poder de nos tocar ou fazer mal. Então, decida ser de Deus mais uma vez na manhã de hoje. Enquanto ouviremos a canção, crie uma conexão só entre você e Ele. E se você achar que deve, fique em pé. E nesse momento que sua prece seja: Deus, coloque sua capa em meus ombros. Deus, coloque sua capa em meus ombros. Fiel a mim, fiel a mim. Ele tem sido fiel a você. Você tem sido fiel a Ele? Queridos, a gente se encontra em breve nas mansões celestiais. Quantas vezes eu preguei nessa igreja e eu encerrava os sermões falando disso. Ainda não aconteceu. Mas eu posso afirmar categoricamente a você: Jesus vai voltar na sua geração. Porque Ele voltou na geração de Ellen White, Ele voltou na geração de Pedro, e Ele vai voltar na sua também. Porque quando Jesus retorna, ou nós fechamos os olhos para o sono da morte, ou abrimos para ver aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, que vai tomando forma. E eu quero encontrar você lá. E eu quero poder aplaudir você no momento que a sua coroa for colocada na sua cabeça. E eu quero que vocês conheçam o meu anjo da guarda. Sinceramente, acho que algumas vezes ele tem pedido férias, mas tem feito um trabalho lindo. E eu quero conhecer o seu anjo da guarda também. Temos um acordo? Eu encontro você no céu. Vou me atrever a perguntar mais uma vez: temos um acordo? Sim. Feche os olhos. Querido Pai do céu, um dia um pai correu para resgatar o seu filho. Aqui estamos todos muito bem vestidos, perfumados, mas talvez, Senhor, ao longo da semana temos nos saciado com as alfarrobas dos porcos. Só que a verdade é que as alfarrobas dos porcos desse mundo não saciam. Então, pela sua infinita misericórdia, toma essa igreja em teus braços de amor. Eles ficaram em pé e o único propósito era pedir a Ti: coloca sobre nossos ombros a capa e o brasão da nossa família. Queremos ser seus filhos, Senhor, mas não somente aqui. Queremos que o mundo lá fora saiba que nós escolhemos a Ti. E é exemplo do que já foi dito antes, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos guia, nos protege, continue em nossa companhia para o restante desse dia, nos momentos prazerosos que teremos na noite de hoje, e que tudo seja para a Tua honra e glória, por Jesus Cristo. Amém.